Paz, irmãos, boa noite a todos. Vamos, mais uma vez, abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 de Eclesiastes. Nós vamos continuar buscando do Senhor entendimento da sua palavra, na sequência desse livro de sabedoria do Senhor, para que nós saibamos viver bem, usufruindo a vida e glorificando o nome do nosso Deus. Eu vou ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 11 de Eclesiastes, palavra do Senhor que diz assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Até aqui, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Santíssimo Deus, nós nos apresentamos nessa noite, ó Pai, diante de Ti, sabedores da manifestação da Tua presença em nosso meio, ó Pai, e nesse momento nós clamamos, ó Pai, que o Senhor fale de forma clara com cada um de nós. Dá-nos entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor revelou por meio das palavras sábias, da vivência, das experiências feitas por Salomão, para que nós possamos, ó Pai, entender a Tua vontade e assim viver aproveitando as delícias dessa vida que o Senhor nos dá, de maneira sábia, realmente feliz, glorificando o Teu nome. Nós pedimos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Minha mãe dizia, quem ri demais, chora no final. Eu não sei quantas mães aqui já disseram isso, ou quantos filhos aqui já ouviram a mãe dizer isso. Quem ri demais, chora no final. Quando nós estávamos ali, irmãos, engalfinhados, rindo, sem parar, já à tarde da noite, hora de dormir, de se aquietar, lá vinha a voz de sabedoria. Quem ri demais, vai chorar depois. E para o meu espanto, estudando essa semana esse texto de Eclesiastes, esse dizer da minha mãe não era algo só dela. E até que compartilhei isso com outras pessoas e vi que outras mães também disseram isso. Mas o que me chamou a atenção é que Matthew Henry, um grande escritor, teólogo, pastor, ele disse, grandes risadas
geralmente terminam com um suspiro. E quando ele falava de suspiro, ele estava falando de suspiro de choro. E eu falei, olha que interessante. Estudando um pouco mais sobre esse texto de Eclesiastes, eu cheguei a outro texto que o próprio Salomão escreveu. Está aí na sua Bíblia, no livro de Provérbios. Quando ele diz, até no riso tem dor o coração. E o fim da alegria é a tristeza. Veja dizeres que nos levam a refletir sobre a nossa busca por alegria. Quem ri demais chora. Até no riso há choro, há tristeza. E no final, Salomão está nos chamando a refletir sobre essa e outras verdades, no mesmo entendimento, no início desse capítulo 2 de Eclesiastes. Quando a minha mãe dizia aquelas coisas, a sua mãe, Matthew Henry, Salomão, diziam essas coisas sobre o riso, eles não queriam dizer que sorrir não é bom. Todos nós sabemos que é bom sorrir, é agradável. Deus nos dotou com uma capacidade fascinante de achar graça de várias coisas. Nós nos divertimos com várias coisas. Nós olhamos algumas coisas e o sorriso simplesmente brota. A gente dá gargalhada, a gente conta história, lembra do passado, até de momentos tristes e ri. E isso é um dom maravilhoso que Deus nos deu. Veja que isso nos torna ainda mais distinto de toda a criação de Deus. Ou você vê por aí árvores sorrindo, os animais, os passarinhos. A gente até olha para um cachorrinho ali e consegue perceber que ele está muito alegre. Mas a capacidade de gargalhar e de provocar ainda mais riso e de manter-nos alegre é só nossa. Então Deus, quando nos criou, Ele nos dotou com essa capacidade. Porque Deus se alegra também. E Ele cria o homem com a capacidade de se alegrar, de sorrir, de gargalhar, de se divertir. Algo muito próximo dessa palavra é nos dito quando Deus cria todas as coisas, e Ele constata que tudo é muito bom, e então Ele separa um dia em especial, o dia do Senhor, e Ele determina que naquele dia o homem venha a se deleitar, a descansar, olhar para a natureza e sorrir, olhar para Deus e sorrir, sem se preocupar em dar nome para animais, cultivar, guardar o jardim. Não, hoje é dia de aproveitar, de celebrar, de festejar, porque Deus é o Criador Todo-Poderoso, e Ele criou todas as coisas são boas, então pare tudo e deleite-se, tenha prazer, alegria, satisfação. A grande questão de pensarmos sobre o riso e o sorriso e essa capacidade que Deus nos deu, é porque aqui Salomão começa falando nesse texto, no verso 2, sobre o riso. Mas ele não fala nesse texto todo só sobre sorrir. Ele continua com o seu experimento. Salomão era um homem extremamente poderoso, incomparavelmente sábio, absurdamente rico, que tinha acesso a todas as coisas que muitos de nós sequer podemos sonhar. E ele, tendo todo esse poder e capacidade, ele teve a brilhante ideia, dada por Deus certamente, de fazer um grande experimento na sua vida. Ele disse, eu vou me entregar a tudo que é possível que o homem se entregue nessa vida para encontrar o sentido da vida. Para que Deus nos criou? Aqueles que defendam que Deus nos criou exclusivamente para o prazer. Há outros que defendem teologicamente que Deus nos criou para sofrer, outros para a reprodução, e assim várias definições, ideias, pensamentos. E Salomão diz, eu tenho acesso a tudo, eu vou fazer um grande experimento, eu vou provar todas as coisas, vou me entregar totalmente a essas coisas e ver se eu encontro sentido nas coisas, se eu encontro significado, se eu encontro a plenitude da satisfação, para que então eu possa ensinar com a minha sabedoria isso a todos os homens.
E veja, como Deus é gracioso para conosco. Ele nos chama à salvação em Cristo Jesus, e Ele nos revela toda a sua vontade nas Escrituras, mas Deus se dá ao trabalho de nos revelar sobre estas coisas. Um homem que o próprio Deus sobrenaturalmente deu sabedoria, que não deu a nenhum outro, e Deus então chama esse homem a experimentar todas as coisas. Esse homem experimenta, constata, chega a uma conclusão, escreve isso e nós temos acesso a isso. De maneira que hoje você pode ler, estudar e entender, e então não cometer os mesmos erros. Ou você não precisa ficar frustrado, porque você não tem a sabedoria de Salomão para poder usufruir como ele. Ele usufruiu e te diz, vai por esse caminho. Talvez você seja uma pessoa melancólica e não tenha também tanta capacidade de rir, tão à toa ou simplesmente, mas Salomão se entregou a isso. E ele, com essa experiência, te mostra. Salomão tinha todo o dinheiro, Salomão teve todas as experiências e ele relata isso, nos chamando a observar para que nós aprendamos com a experiência que ele fez. Experiência de vida, não é teoria, ele vivenciou todas essas coisas. Isso é riquíssimo para nós, que hoje estamos em momentos, aqui todos nós, da nossa vida, em que a gente sempre almeja chegar num outro ponto. E em alguns momentos a gente fica pensando que quando nós alcançarmos aquilo, nós vamos ser plenamente felizes. E talvez a nossa vida venha a ter mais sentido. Então, quando nós estamos com grandes dificuldades financeiras, nós pensamos, o dia que eu tiver essa capacidade financeira, meus problemas vão se acabar. Ou então aquele que já está solteiro, sonhando com um casamento, ele diz, o dia que eu tiver alguém perfeito para mim, a minha vida vai ter mais sentido. O dia que eu tiver filhos, o dia que eu tiver aquele trabalho, o dia que eu tiver aquela formação profissional, o dia que eu tiver territórios, terrenos, o dia que eu construir a minha própria casa. Ei, Salomão viveu tudo isso e ele nos relata isso aqui no início do capítulo 2, nos chamando a olhar para o texto e perceber onde está o sentido da vida, onde está a essência da nossa existência, onde está o seu significado. Para que Deus te fez? Para que você vive? O que você deve fazer agora, enquanto você não tem essas coisas? Ele então continua o seu empreendimento de fazer esses testes e vai experimentando, e aqui ele nos relata algumas dessas coisas. Ele diz no início do capítulo 2, no verso 1, algo como se ele estivesse conversando com ele mesmo. Aqui é para nos mostrar que ele tomou uma firme resolução, decisão. Disse comigo, vamos. E a ideia de vamos é, eu vou fazer isso e vocês vão saber o que eu fiz. Vocês vão comigo, vocês vão acompanhar essa experiência. Eu tomei essa decisão, vou viver e vocês vão ter conhecimento desse experimento da minha vida. E eu te provarei com a alegria. Quando ele diz, eu te provarei com a alegria, ele está dizendo, eu vou experimentar as melhores coisas e realizações que um ser humano pode experimentar na vida. Eu vou fazer tudo o que o ser humano deseja fazer e vou contar para vocês onde está a essência da felicidade, o sentido da vida, o significado da nossa existência. Mas no próprio verso 1, ele nos remete àquilo que a gente já tem visto desde o capítulo 1. Isso é transitório. Então, ele começa a relatar por que no verso 1 ele já tomou uma decisão, disse o que ia fazer, nos chama para acompanhar e nos dá as respostas. Tudo que eu li até o verso 11 está resumido no verso 1. Mas então ele quer descrever, para que você não tenha nenhuma dúvida de que ele realmente fez aquilo que você acha que quando você fizer, vai te fazer feliz. Então vamos acompanhar Salomão nessa aventura que ele viveu, dos prazeres e alegria da humanidade. No verso 2 ele diz, do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. Há um ditado popular, e hoje eu vou falar de alguns ditados populares, que diz, rir é o melhor remédio. E sabe, às vezes a gente fala disso como se isso não tivesse tanta importância, mas no fundo a gente acaba acreditando nisso.
Quando você está num momento triste, numa dificuldade, então vem alguém e diz, não, vamos rir um pouco, vamos sair desse buraco, vamos sair desse momento de depressão. Rir é o melhor remédio. Como se a risada fosse resolver o problema. E como eu disse no começo, foi Deus que nos deu a capacidade de sorrir. Mas nós aprenderemos com Salomão, no próximo capítulo, que há tempo para tudo nessa vida. E de fato, Deus nos deu a maravilhosa capacidade de sorrir. Mas há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Nós não devemos então procurar solucionar a nossa dor, ou aplacar, apagar, diminuir a nossa dor, simplesmente tentando rir. Afinal de contas, se essa fosse a solução, nós teríamos aí fazedores de cócegas profissionais. Está com problema? Vem aqui, vou te fazer cócega e os seus problemas acabaram. Não teria necessidade de terapia, psicólogos, remédios. É só fazer cosquinha, está tudo resolvido. Mas se você tem um filho, uma filha bem fofinha e já fez muita cosquinha, você sabe que de tanto rir, ele começa até a passar mal. Os brônquios se fecham, começa a faltar ar. Sorrir é bom, mas não é a solução da nossa vida, a resolução do nosso problema, da existência debaixo da queda. Deus nos deu a capacidade de sorrir, e isso é maravilhoso para nós. Quando a gente ri, o nosso cérebro, ele entra numa atividade diferente, e ele começa a produzir uma série de atividades, de hormônios, e a gente começa a sentir uma sensação de bem-estar. Isso é maravilhoso. Mas quando isso não é real, é apenas uma risada forçada, isso não acontece. Porque Deus nos fez para sentir alegria, sorrir e gargalhar verdadeiramente, quando nós temos motivo para isso. E Deus então nos dá essa capacidade de sentir prazer nele, nas coisas criadas, nos nossos relacionamentos, em várias situações em que Ele nos chama a usufruir dessa sensação de bem-estar. Você mexe com sua garganta, o seu coração aumenta o batimento, você mexe com os músculos da sua face. Há estudos na área que tratam, que já investigaram sobre o sorriso, que dizem que quando você sorri, você dá aquela gargalhada, você melhora até mesmo o seu sistema imunológico. Pessoas que passam por longos períodos de melancolia e tristeza, têm o seu sistema imunológico afetado, de maneira que elas ficam mais suscetíveis a várias doenças, a reação do seu corpo. Veja como tudo está ligado. Deus, então, nos fez para sorrir. Mas Salomão aqui, ele sendo rei, tendo todas as possibilidades em suas mãos, certamente chamou ali o que nós conhecemos hoje como comediantes, esse pessoal que faz stand-up. Ele devia ter ali no seu palácio esses fazedores de piada profissionais. E ele devia chamar esse pessoal e ali rir e gargalhar, sorrir, se divertir. Mas Salomão riu muito e disse: gente, isso é loucura. O riso não resolve. Não é só de riso que vive o homem. E a alegria? De que serve a alegria? A alegria, quando Salomão expressa isso, está nos levando claramente a entender, é uma reação e não uma causa. Você não fica alegre para resolver um problema. Você tem uma vivência, uma situação, então você fica alegre. É uma reação sua. E então, onde vamos encontrar essa alegria? Salomão faz uma nova experiência no verso 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. E é interessante pensar sobre o vinho, porque no verso 3, ele não simplesmente diz, depois que eu ri tudo que eu podia, eu me embebedei tudo que eu podia. Ele diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Mas ele
bebeu vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Salomão, então, não se entregou de forma louca ao vinho. Ele realmente procurou achar a satisfação no vinho. E o vinho aqui, irmãos, nos remete a toda a bebida alcoólica, e não somente a bebida alcoólica, a todo tipo de entorpecente, tudo aquilo que pode entorpecer os seus sentidos. É isso que o álcool faz conosco. Aquele zumbido no ouvido, você então começa a não sentir algumas coisas e começa a sentir outras coisas, como uma vontade de rir maior do que antes. E Salomão então diz, eu vou experimentar isso. Só que, culturalmente, nós tentamos separar então a bebida alcoólica de outras drogas entorpecentes e algumas coisas. Você está com dor, então você toma uma dipirona. Isso não é pecado. Mas se você então está com dor e toma um vinho, aí alguém diz, isso pode ser pecado. Os dois têm uma ação muito parecida naquilo que você sente. E o álcool tem esse efeito. Se a gente fizer uma análise bíblica, nós vamos ver claramente em toda a Escritura que o vinho, nas Escrituras, é tido como algo dado a nós por Deus, assim como o riso, a capacidade de sorrir. O problema é quando você quer resolver todos os seus problemas com o vinho, assim como com o sorriso, assim como com a dipirona, ou com um remédio para depressão, um remédio para dormir. Não é assim que nós resolvemos os nossos problemas. E todas as pessoas que conversam comigo sobre remédios de tratamentos, sobre as nossas emoções e até mesmo sobre a atividade neurológica, eu sempre dou o mesmo exemplo que eu aprendi fazendo alguns cursos por aí. Quando nós usamos o álcool e alguns remédios, é como quando o seu filho tem uma infecção de garganta, por exemplo. E então ele tem febre. E você então corre lá e dá um remédio para a febre. E a febre abaixa. Mas o que mesmo que estava causando a febre? A infecção. E você com o remédio de febre não resolveu a infecção. Você apenas abaixou um sintoma. Quando você tem um problema real na sua vida, seja de relacionamento financeiro ou qualquer que seja, e você então usa uma droga ou até mesmo a bebida, você apenas abaixa a febre. Você não resolveu a causa do problema. E é isso que Salomão nos convida a refletir quando ele diz, ei, eu me entreguei a essas coisas. Mas isso é correr atrás do vento. Isso não resolve o problema. E você certamente já conheceu alguém que tentou resolver o seu problema de tristeza com a bebida, ou o seu problema de alegria com a bebida. Se o time perde, a gente bebe para esquecer, e se o time ganha, a gente bebe para comemorar. É assim que o brasileiro resolve as suas coisas. Mas Salomão está dizendo, ei, o vinho é dado por Deus para a sua alegria. Então não se preocupe se você beber um pouco de vinho e realmente sentir um efeito agradável. Deus fez isso e nos concedeu para que nós usufruíssemos com sabedoria. Não para resolver os seus problemas, mas para, assim como o riso, você se deleitar naquilo que Deus mesmo tem te dado. E como isso é difícil, irmãos. Como é difícil para um pastor, num domingo à noite, publicamente falar sobre algo como eu estou falando aqui agora. Porque entre nós há os mais diversos pensamentos, culturas e experiências. E capacidades de autocontrole, que uns têm e outros não têm. É aí que surge o problema. Quando várias igrejas então preferem proibir do que permitir. Se você não sabe usufruir daquilo que Deus te dá, então a gente proíbe e a gente resolve o problema. Mas não é assim que a gente resolve o problema. Porque não é assim que Salomão está nos chamando a entender o problema que nós temos e onde está a solução. Douglas Wilson, eu estive lendo o livro dele para preparar esta série de Eclesiastes, e ele tem um livro só sobre Eclesiastes. Não é um comentário, é um livro muito agradável de ler, que trata sobre a alegria de viver. E Douglas Wilson, quando chega nessa parte da análise do texto, ele diz que a Bíblia nos apresenta alguns usos bíblicos para o álcool. E ele aponta ali o uso sacramental, lá em Mateus 26. É com vinho que se faz Santa Ceia, e Cristo instituiu dessa forma.
Ele também cita o uso comemorativo do álcool. Salmo 104. Salmo 104, verso 15, fala que o Senhor nos chama a comemorar com vinho. Não é algo proibido. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala do uso medicinal do vinho. Timóteo, toma um pouco de vinho para você melhorar. Ele cita um exemplo também de sede, lá no Evangelho de João, mas há um texto que nós também podemos analisar, que trata do problema do álcool, que está lá em Efésios capítulo 5, verso 18, onde o texto que o próprio apóstolo Paulo, que diz para Timóteo beber um pouco de vinho, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito e não nos embriagarmos no vinho. O problema do vinho é a embriaguez. É quando você quer resolver os seus problemas, seja de alegria ou de tristeza, se entorpecendo. E eu gostaria que você pensasse não somente no álcool, mas tudo aquilo que entorpece os seus sentidos. Quando você procura apagar a infecção tomando um remédio de febre, você não vai resolver a sua vida, qualquer que seja a situação que você está vivendo. O uso proibido do álcool pelas Escrituras é o uso de se embriagar, de embebedar, para entorpecer o sentido da vida, para afogar as mágoas, para se esquecer dos problemas, para tirar a dor. Quando nós temos dor, é porque Deus soberanamente sabe que nós precisamos viver aquela dor, para sermos provados e aprovados. Não adianta beber para parar de sentir dor. É necessário sentir a dor e superar aquela dor. Deus não nos deu o vinho para afogar a sua mágoa. É necessário viver a mágoa. Há tempo de chorar e então há tempo de rir. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem de manhã. E é assim que Deus nos chama a viver essa vida, com altos e baixos, sim. E não tomando todo tipo de entorpecente para simplesmente não ter emoções. Você vai num velório e vai numa grande festa de casamento, completamente sem emoção. Não, Deus nos chama a viver a tristeza, o luto, o choro e a alegria, o prazer, tudo no seu devido tempo. Salomão nos mostra aqui que o álcool é para celebração, e nós vamos encontrar isso em toda a Bíblia. Se você tiver dúvidas sobre isso, pode me procurar e a gente certamente vai estudar isso biblicamente. Mas o álcool não é para encontrar alegria. Nós não temos a alegria vinda do álcool. Nós temos a alegria vinda do Senhor. E celebramos essa alegria, às vezes com vinho. Salomão continua o seu empreendimento, ele fala de loucura aqui, certamente vivendo despreocupadamente, irresponsavelmente, como quem não se preocupa com nada. Mas isso também não resolveu. No verso 4 ele diz que empreendeu grandes obras. Eu gostaria de ler algumas dessas obras para nós entendermos o todo. Ele diz: empreendi grandes obras, no verso 4. Edifiquei para mim casas, veja como ele fala sempre para ele. Eu vivi isso egoístamente, eu vivi para mim. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. E nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Salomão aqui está nos mostrando que ele se dedicou ao trabalho. Eu não sei se você tem esse tipo de problema, eu não tenho identificado isso como um grande problema em nosso meio. Mas existe aí algumas pessoas que preferem se entregar ao trabalho, a grandes empreendimentos, do que resolver os problemas da vida. Maridos que não sabem lidar com os filhos que desobedecem, ou com uma esposa que não está satisfeita, e então ele não para em casa. Ele vive viajando, trabalhando, fazendo grandes empreendimentos, e ele começa então a
ser aquilo que alguns chamam de viciado em trabalho, workaholic. Aquele que vive para o trabalho e não tem hora, não tem lugar, ele está sempre trabalhando, porque se ele não trabalha, ele se sente inútil. Ou ele tem que enfrentar os problemas da vida. Salomão nos mostra nesses versos que ele empreendeu grandes obras, ele se dedicou, ele se voltou em sua experiência para o trabalho. E nesse trabalho ele construiu muitas coisas. E veja, eu não fiz isso para beneficiar os outros, eu fiz para mim. E sabe que, às vezes, nós queremos tanto ter a nossa casa própria, aquela casa tão bonita que a gente imagina, como se aquilo fosse dar alegria para a gente. É bom sonhar com essas coisas, é bom trabalhar por essas coisas, é bom desejar todas essas coisas, mas deixa eu te falar algo que eu aprendi aqui com Salomão: isso não vai te trazer plenitude de alegria. Assim como o riso, assim como o álcool, as edificações, o seu trabalho e o retorno desse trabalho são apenas mais uma coisa que Deus nos deu para que nós glorifiquemos o nome dEle. Comparando-nos novamente com toda a criação, Deus nos dotou de capacidade de trabalho. E o trabalho dignifica, dá-nos sentido, dá-nos então essa sensação de utilidade. Você empreende uma obra. Como é bom você construir algo e ver aquilo concluído. Salomão fala aqui de árvores frutíferas, ele construiu açudes, ele fez bosques, e ele vê, imagino eu, aquelas árvores já crescidas, o fruto saindo. Como é bom! Quem aqui gosta de plantar essas árvores frutíferas e ver ali o fruto saindo? Realmente é agradável, é satisfatório. Mas não resolve o problema da vida, não preenche o sentido da sua vida. Dedicar-se totalmente ao trabalho não vai te fazer uma pessoa totalmente feliz. E veja que até aqui, todas as coisas que Salomão analisou foram dadas por Deus para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Mas quando nós viramos as costas para Deus e focamos nessas coisas, Salomão está dizendo: isso não vai te satisfazer. Portanto, o trabalho é algo muito bom, e todos nós devemos ser trabalhadores, como Paulo diz: aquele que não trabalha, que não coma. O trabalho, então, de fato, é algo muito bom, também é prazeroso, dá-nos esse senso, mas virar as costas para as outras coisas, por causa do trabalho, não vai te satisfazer. Como é difícil falar sobre isso, quando nós estamos estudando sobre a doutrina do dia do Senhor. Trabalhar domingo. Imagine que Deus nos dotou com essa capacidade de trabalho, diz que isso faz parte da nossa estrutura de existência, mas Ele então coloca uma regra e diz: mas vai ter um dia que você vai parar tudo e vai depender de mim. Sabe por que Deus faz isso, entre várias coisas, como eu já mencionei, para o seu prazer, para o seu deleite? Ele está te mostrando que o seu trabalho não torna você poderoso para resolver todas as coisas da sua vida. Você, ainda que trabalhe muito, não se salva, não se redime. Você não resolve os problemas da sua vida. Salomão viveu isso e diz: rebel, vapor, vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. Mas ele não para por aí. Ele fala do trabalho, fala da sua relação com a natureza. Então, aqui, no verso 7, ele fala de servos e servas. A ideia que ele nos traz aqui no verso 7 é para dizer: olha, eu fui chefe, eu tinha poder, eu tive poder sobre as pessoas. Há aqueles que ambicionam mandar nos outros, querem as pessoas ao seu redor.
Alguém que tira o seu sapato, alguém que arruma a sua mesa, alguém que dobra a sua cama, alguém que lava o seu banheiro, alguém que faz a sua comida, alguém que te serve, alguém que te dá tudo mastigado. E diz, se eu tivesse as pessoas me servindo, eu seria plenamente feliz, porque ninguém merece. Eu trabalho o dia inteiro, eu cuido do filho, eu levo comida para o marido, eu lavo o banheiro, lavo roupa e... Deixa eu te falar, mesmo que você tivesse todas as servas, todos os servos, e como Salomão, escravos, sejam eles comprados, herdados ou nascidos, ainda assim, você não seria plenamente feliz. Um grande rei tinha todas as pessoas aos seus pés. Ainda assim, com todas essas pessoas servindo a ele, ele não precisava pegar um copo d'água sequer. Isso também é vaidade. Então ele continua agora falando de algo, e talvez seja o ponto mais nervoso para todos nós. No verso 8 ele fala de prata e ouro, e a gente já sabe do que é. Aquilo que resolveria o problema de todos nós aqui, dinheiro. E a gente sempre escuta por aí, né, que dinheiro não traz felicidade. Aí vem alguém e aprimorou o ditado dizendo, olha, ele não traz a felicidade, mas ele manda buscar, ou você pode então ter tudo aquilo que você desejar. Salomão está dizendo, gente, ninguém tinha mais dinheiro do que eu na face da terra no meu tempo, mas isso era vaidade. Correr atrás do vento, vapor. Ele amontoou, e veja, também para mim era dele, um homem absurdamente rico, tesouros de reis e de províncias. Se você começar a pesquisar e a estudar, você vai constatar que os maiores milionários também entram em depressão. Muitos deles projetaram a felicidade da sua vida na sua conquista. Quando eles chegaram lá, veio a frustração. E aí já não tem mais vida para ir para outro lado. Quem sabe se voltar ao riso, ao vinho. E assim as pessoas continuam tentando sem olhar para aquilo que Salomão, que viveu tudo isso, escreve para que você não tenha que tentar e se frustrar. Ele já apresenta com palavra inspirada de Deus, dizendo, não vai por esse caminho, porque não é aí a felicidade, ainda que dinheiro seja algo extremamente útil, e sim, prazeroso de se ter, bom. O Senhor Deus não nos comanda a ter uma relação de conflito com o dinheiro, de maneira nenhuma. Ele mesmo fala que Ele é o Senhor do ouro e da prata. Deus estabeleceu, criou as pedras preciosas, mas Ele sempre nos chama a atenção dizendo, você vai se dedicar ao tesouro temporal? Esse que a traça, o ladrão, tem acesso? Eu estou te prometendo e estou te concedendo um tesouro que ninguém pode tirar. Salomão continua ainda no verso 8, falando de algo que também mexe muito com as nossas emoções. Ele proveu-se de cantores e cantoras. A música também é algo fascinante que Deus nos deu. Também, lembrando outro ditado, quem canta, os males espanta. Se a gente tem problema, então vamos cantar. Coloca a música que você mais gosta no volume mais alto, e os seus problemas, então, irão embora. Mas se você já fez isso, você sabe que quando a música acaba, vem um silêncio ainda maior dentro de você. E esse silêncio parece que dói mais do que antes. A música, irmãos, é algo que também é dado para nós por Deus. A música certamente agrada a Deus. Davi, o pai de Salomão, foi um gênio da música. Davi, com sua arte musical, acalmou os fantasmas de Saul. Deus chama o seu povo a cantar, com instrumentos de corda, com sua voz. Nós até hoje nos reunimos em culto e usamos a nossa voz, os instrumentos para louvar e bendizer a Deus. E Ele diz em sua palavra que Ele se alegra, que Ele se agrada, a música é boa e nós
temos prazer na música e você não precisa lutar contra esse prazer. Deus te dotou com essa capacidade para o seu deleite, para o seu prazer. As ondas sonoras que entram no seu ouvido, no começo são só vibração, mas nós temos uma capacidade no nosso cérebro, que também nos distingue de toda o resto da criação. O nosso cérebro decodifica essas vibrações. Então, as pessoas são dotadas de dons, capacidade de harmonizar isso, de colocar isso de uma forma bela, que você escuta uma música e parece que você vive um momento que você viveu há 20 anos atrás. Dá quase para sentir o cheiro daquilo que você viveu lá atrás. E se aquela música te lembra um momento bom, você começa a se sentir bem. Mas se aquela música te remete a uma memória ruim, você começa a se sentir mal. A música então tem essa influência em nós. E Deus fez isso de propósito, para a nossa alegria, para o nosso prazer, para a nossa satisfação. Veja, toda a Escritura também fala da música como um sinal de alegria, de manifestação dessa alegria que encontramos no Senhor. Se nós olharmos para o mundo, uma das indústrias mais ricas do nosso país é a indústria da música, irmãos. Se você procurar aí, pesquisar sobre os maiores milionários, bilionários do Brasil, entre alguns empresários, você tem alguém que simplesmente canta. E que cobra para cantar 2, quem sabe 3 horas, R$500 mil, 600, 800 mil reais. Para cantar 2 horas. É esse o valor que nós damos a esse dom. Um dom que nos foi dado por Deus. Mas vem cá. Assim como Salomão procurou no comediante a solução da vida, com o sorriso e a gargalhada, e não encontrou, ele também procurou nos cantores e cantoras, e não encontrou. Se nós fizermos uma rápida pesquisa também, nós descobriremos que assim como os comediantes, os cantores, os artistas, estão entre os maiores consumidores de remédio para depressão, grande índice de suicídio. Acaba o show, acaba a música, vem um vazio, um silêncio, a tristeza. Porque aquela música que encanta multidões e que alegra por uns instantes, não faz com que aquela alegria permaneça. Ela vai embora, assim como o som vai embora. Salomão também não encontra a plenitude de alegria com seus cantores e cantoras. E ainda no verso 8, o verso mais rico dessas experiências, ele fala no finalzinho: e das delícias dos filhos dos homens, 2 pontos. O que um homem cheio de testosterona pode mais desejar para o seu prazer? Mulheres e mulheres. E Salomão, ele chegou num nível que nós sequer conseguiríamos imaginar. 1000 mulheres bonitas, totalmente dedicadas a ele, da forma como que ele quisesse, no momento em que ele quisesse. Salomão então não se privou de nenhum dos seus prazeres, nem das mulheres, muitas delas adquiridas em contratos comerciais com outros países, e esses países então traziam as mulheres mais bonitas que eles tinham ali, e presenteavam Salomão. E ele tinha então um local muito grande só para acomodar essas 1000 mulheres. E ele se entregou totalmente aos prazeres sexuais e diz: isso é vapor. Assim como a música, como a risada, como o vinho, como os grandes empreendimentos, a gente de fato sente prazer porque Deus nos deu o prazer para ser sentido, mas não como causa, e sim como reflexo. Passa o momento de prazer e vem a tristeza de novo, vem o vazio de novo, a falta de sentido, de significado. As mulheres de Salomão não trouxeram para ele o sentido da vida. E olha que ele teve 1000 mulheres.
difícil, uma, né? Mas aqui ele está falando de prazer, irmãos. Ele não está falando da parte difícil, até porque certamente ele não tinha parte difícil. Ele não tinha que ficar discutindo quem vai lavar a louça, quem vai levar o menino na escola, quem vai resolver o quê. Essas mulheres não tinham que fazer nada, elas estavam ali apenas para dar prazer para Salomão. E ele então tinha uma relação com elas apenas de prazer. Ele não vivia a parte difícil do casamento. E aí você pensa, então esse homem não tinha problema. Talvez ele não tinha os problemas que vocês e eu temos na relação conjugal. Mas ainda assim, ele não encontrou o sentido. É vapor, é vaidade. Ele então se voltou no verso 9 a se engrandecer. A gente tem aqui uma grande discussão em Brasília sobre uma ponte. Ela deve se chamar Costa e Silva ou Onestino Guimarães? A gente coloca o nome das pessoas para engrandecer, para lembrar. Você tem aí então os empreendimentos, nome de ruas, nome de avenidas, nome de pontes e nome de grandes monumentos. Salomão disse, eu vou fazer o meu nome grande, eu vou me engrandecer. E muitos homens até hoje estão em busca disso. Eu quero que as gerações seguintes se lembrem de mim. Eu quero fazer o meu nome grande. E Salomão falou, talvez isso aqui vai dar sentido para a vida. Eu tenho um propósito, gerações posteriores vão se lembrar de mim. Você se lembra do nome do seu tataravô? Eu não sei se alguém aqui lembra, eu não tenho ideia do nome do meu tataravô. Engrandecer o seu nome talvez seja apenas mais uma ilusão que você tem lutado tanto para dar orgulho para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, quando na verdade eles não querem que seu nome seja grande. Eles querem que você se relacione com eles. Dê qualidade de tempo para eles. Carinho, amor, serviço. Aquilo que a Bíblia te chama para fazer. Seu filho não vai te admirar ou te amar mais porque você foi famoso e grandioso. Mas ele certamente vai se lembrar de você. Se você amou sacrificialmente, corrigiu, educou. Maridos, a sua esposa não vai te amar mais se você for alguém importante, mas se você amá-la sacrificialmente. Esposas, mulheres que sofrem tanto nesses tempos pós-feminismo, que elas já não podem mais cuidar apenas do seu lar, elas precisam de realização profissional, trabalho e ainda assim acumular os trabalhos do lar. E tudo isso foi uma luta para ter significado, engrandecimento, importância. Só deu mais problema, mais peso, tripla jornada. Salomão está dizendo, não adianta você se engrandecer, não está aí o segredo da vida. Tudo quanto desejaram os meus olhos, ele diz no verso 10, eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Quando Salomão fala isso aqui no verso 10, irmãos, ele está falando de prazer, sensualidade, carnalidade. Tudo aquilo que o reverendo José Maria hoje de manhã falou conosco, para lutarmos contra, domingo passado e hoje pela manhã. Salomão está dizendo, gente, eu não neguei nada, eu olhei tudo que me dava prazer. Se era prazeroso, eu olhava. Se era prazeroso, eu não me privava, eu lançava a mão e pegava. Se preenchia o meu coração de alegria, eu ia lá e tomava para mim. Eu me alegrava, ele diz, com todas essas fadigas. Agora veja o que ele diz no final do verso 10. E isso era a recompensa de todas elas. Quando ele está dizendo isso aqui no finalzinho do verso 10, ele está dizendo, ei, eu não me neguei nada, eu vivi tudo. Mas sabe qual era a recompensa de tudo isso? Era somente o prazer que eu sentia no momento que eu estava vivendo aquilo. O prazer momentâneo é a única e absoluta recompensa do prazer. Ele não te dá perpetuidade de prazer. Ele não te dá prazer longevo. Ele te dá prazer momentâneo, porque é temporal. Vaidade,
vapor. Deus nos dá tudo isso que nós refletimos aqui para termos prazer. Mas Ele diz que o prazer eterno, a satisfação plena e absoluta, não pode ser encontrada nas coisas temporais. Nem na risada, nem no vinho, nem no trabalho, nem nas suas grandes obras, nos seus tesouros e dinheiro, na música, na sensualidade, no seu engrandecimento, no seu prazer de maneira geral. Deus que nos criou diz: o sentido da sua existência está em mim. Porque eu sou, você é. E se você é em mim, eu te dou sentido de vida. Eu te dou esperança. Esperança que invadiu a terra, que foi morta, mas ressuscitou. E esperança que vive eternamente, porque Ele morreu e ressuscitou, você tem a absoluta convicção de que você viverá eternamente, num prazer incalculável, pleno, absoluto e eterno. Nós, na vida eterna, não viveremos momentos de prazer. De várias dessas coisas que eu citei aqui, algumas delas você já experimentou o prazer, e foi bom. Agora imagine o prazer pleno, eternamente, constante, nos céus. Isaías, Apocalipse falam que nós estaremos ali com os anjos dioturnamente louvando. Mas as Escrituras nos deixam vários vestígios de que nós também estaremos ali constantemente trabalhando. Nós estaremos alegres, porque lá não vai haver choro. Nós experimentaremos a plenitude de alegria. Só que Deus nos chama a experimentar lampejos dessa alegria aqui e agora. Então o crente não precisa viver nesse dilema de não ter prazer para não pecar. Deus te chama a viver o prazer, assim como Ele decretou que você deve sentir o prazer. Beba vinho, mas beba com sabedoria. Sorria, se alegre, celebre, mas faça isso no tempo certo, não coloque suas esperanças nisso. Trabalhe, mas não ache que o trabalho vai te dar realização pessoal. Tenha sim os frutos, usufrua da música, case-se, tenha filhos, mas não pense que isso é o fim principal do homem. Isso não é a causa, isso é resultado. Salomão contemplou tudo isso e no verso 11 ele diz: tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Nosso tempo já está bem avançado, mas eu quero apenas contar para vocês de algo que talvez faça muito sentido para muitos de nós. Há mais ou menos 20 anos atrás, numa conversa, numa lanchonete da faculdade, meu primeiro curso, eu e meu amigo conversando ali, despretensiosamente, chegamos a uma conclusão, e eu nunca mais esqueci aquilo. Ele disse algo que eu adaptei e venho repetindo ao longo dos anos, desde 20 anos atrás. Ele disse: é preciso saber ter hoje para se ter sempre. Ou se você quiser adaptar, é preciso saber ser hoje para ser sempre. Eu falo isso para os meus filhos constantemente, falo para algumas pessoas que convivem comigo. A sua alegria, seu significado, sua felicidade não estão no horizonte, não estão no futuro, não estão nas suas realizações futuras, estão aí com você agora. É preciso saber se ter hoje para se ter sempre. É preciso saber ser hoje para ser sempre. Então agora, nas circunstâncias que você vive, agarre, usufrua, deleite-se com aquilo que você tem. O mais é vapor, sopro, vaidade. O passado já passou e o futuro não chegou. O que você tem é o agora, e o Senhor te chama a se deleitar no agora, confiando que Ele é soberano
todas as coisas contribuem para o seu bem. Então, viva o agora, nas circunstâncias que você tem, para a glória de Deus, e experimente o deleite, o prazer, a satisfação de viver na dependência total do Senhor. Porque antes mesmo de você nascer, Ele enviou o Filho dele. Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que nós precisávamos para a nossa redenção, e você não fez nada. E Ele, ao te salvar naquela cruz, Ele diz: olha, eu sou o seu pastor, nada vai te faltar, então deleite-se em mim, e não naquilo que você gostaria de ter. Hoje pela manhã nós lemos na liturgia Romanos 14, verso 17, e quando nós lemos ali, nós fomos levados exatamente a essa verdade. O texto diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Justiça que temos em Cristo, a paz que foi conquistada por Cristo, e a alegria que é derramada em nós, pelo Espírito Santo de Deus. E não pela música, não pela bebida, não pelo sexo, não pelo dinheiro, não pelo engrandecimento, nem por qualquer outra coisa temporal que você possa experimentar.